Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 22 de janeiro. O tema do nosso devocional é o Fundamento Cristo. O texto base está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, e o texto diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O texto do nosso devocional começa dizendo que o verdadeiro fundamento é como uma base sólida que sustenta tudo, mesmo sem se fazer evidente. Ele não precisa de destaque, mas é essencial para tudo que é construído sobre ele. Negligenciar esse fundamento é subestimar as consequências da própria irresponsabilidade. Na arquitetura da fé, cada crença, cada prática deve estar enraizada nesse princípio fundamental. Sem ele, qualquer construção espiritual é fadada ao fracasso, pois, como disse Paulo, ninguém pode estabelecer um fundamento diferente daquele que já foi estabelecido, que é Jesus Cristo. Se você vem acompanhando os nossos devocionais, você já deve ter percebido que nós estamos lançando as bases da nossa fé, os princípios fundamentais a partir do qual propomos uma jornada devocional compartilhando palavras de fé, amor e esperança. E todos esses valores e princípios são cristocêntricos. Por quê? Porque Cristo é o fundamento da nossa fé. E por que é tão importante falarmos sobre Cristo como fundamento? Porque nós temos como objetivo despertar sábios construtores. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como um sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói sobre este alicerce. Paulo está falando aqui de como, pela graça de Deus, ele lançou um alicerce que é a revelação de Cristo, como um sábio construtor. Isso quer dizer que todo sábio construtor entende que Cristo é o fundamento de tudo. Porém, ele está dizendo, cada um veja como constrói sobre esse alicerce. A grande verdade é que todos nós, inevitavelmente, estamos construindo algo. A questão é, o que estamos construindo, sob que fundamento estamos construindo, para que e para quem estamos construindo. Você vai perceber que desde o princípio da história, Deus sempre está construindo algo a partir dos homens com os quais ele tem uma aliança. Adão, por exemplo, foi plantado num jardim na região do Éden, a partir do qual ele deveria cultivar e guardar. Noé foi divinamente instruído a respeito de coisas que não se viam e, sendo temente a Deus, se dedicou a construir algo a partir da revelação dada por Deus a ele. Abraão viu a cidade cujo arquiteto e o fundador é o próprio Deus. Moisés recebeu a ordem de organizar as tribos e edificar uma estrutura sacerdotal segundo as medidas entregues pelo próprio Deus. Davi edificou um trono, uma tenda, uma casa e recebeu pessoalmente a planta de tudo que deveria ser construído pelo próprio Deus. Salomão edificou o templo em nome do Senhor, para que todos os povos da terra o adorem. Profetas falaram sobre o futuro a respeito da glória de uma segunda casa. Cristo se manifestou afirmando ser o edificador dessa igreja e enviou os seus apóstolos para que proclamassem essa mensagem por todos os cantos da terra. Todos esses homens foram construtores e todos esses homens construíram algo a partir do mesmo fundamento, que é a revelação de Cristo.
Mas então, o que seria um fundamento? Fundamento é o ponto de partida para qualquer construção. O fundamento é a base a partir da qual algo se desenvolve, como um exemplo de uma planta, de uma árvore. O fundamento é a raiz. Algo bem fundamentado é algo bem enraizado, tendo condições de suportar a estrutura que haverá de ser construída sobre ele. O fundamento é um princípio justificador de todas as ações. Ele vai falar da origem, da causa, da finalidade, do porquê, do para quê, do para quem, todas as coisas que estamos fazendo. Fundamento vai determinar propósito e direção para as nossas vidas. O fundamento, ele não aparece, mas o fundamento é o que sustenta tudo. E quando nós temos bons fundamentos, nós não precisamos nos preocupar em ter que aparecer. Por isso que é muito interessante lembrar que João Batista, antes de aparecer pregando o evangelho, ele foi para o deserto para encontrar com a palavra. Antes de pensar em pregar, você precisa entender qual é a palavra que você recebeu para ser pregada. Primeiro eu tenho que ter uma experiência fundamental. Primeiro eu preciso ter uma experiência com um fundamento que vai justificar as minhas ações. Uma experiência essencial, ao invés apenas de uma experiência estética e religiosa. Portanto, a negligência para com a importância do fundamento revela algum nível de imaturidade. Imagine que você vá realizar o sonho de construir a sua casa própria e então você leva a sua família para visitar a construção da casa e quando você chega diante da construção, você não vê nada no terreno além de ferrinhos saindo do chão. Você olha para a cara dos seus filhos pequenos e você vê ali a frustração porque eles não conseguem ver nada além de ferrinhos saindo do chão, enquanto o pai consegue celebrar e ver o que está sendo construído, o quanto já foi investido e o quão segura será essa construção. Perceba, a pressa em fazer com que algo logo apareça pode ser uma evidência do quanto ainda somos imaturos para com a nossa fé e para com o processo de crescimento espiritual. Então se lembre disso. Todos estão construindo. Aquele que ouve, aquele que pratica, ele está construindo sobre a rocha. Aquele que não ouve, aquele que não pratica, também está construindo. Então todos estão construindo. A questão é se o que estamos construindo permanecerá. E o único fundamento inabalável, ele não será estabelecido, ele já foi estabelecido. Olha que interessante o que diz Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Presta atenção, ele está falando de radicados, edificados e confirmados, resultando em crescimento. Então, para que haja um crescimento saudável, é necessário que você entenda esse processo, primeiro, de ser radicado. Ser radicado significa estar enraizado em Cristo Jesus. Isso tem a ver com a experiência de fé salvadora com Cristo. É o primeiro trabalhar de Deus dentro de nós, estabelecendo as raízes de uma nova vida que haverá de ser edificada. Por isso que primeiro somos radicados, enraizados, para que a partir dessas raízes, para que a partir desse fundamento, sejamos então edificados e começamos a visualizar a construção espiritual em andamento sobre esse fundamento Cristo. E uma vez que a nossa vida está sendo edificada em Cristo, sobre essas raízes, sobre esse fundamento Cristo, nós vamos experimentar ser confirmados, tendo uma fé validada. Então, primeiro, somos radicados em Cristo Jesus. Segundo, a partir desse fundamento, vamos sendo edificados, nos tornamos
construção de Deus e, consequentemente, ao longo do processo, somos confirmados, validados, estabelecidos na fé de maneira crescente e progressiva. Um texto muito importante, também muito conhecido sobre essa arquitetura espiritual que se dá a partir do fundamento Cristo, está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, quando Cristo então pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro, por meio de um desvendamento, de uma revelação do próprio Deus, reconhece que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então Jesus se volta para Pedro e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado é aquele que dá um passo à frente. Simão Barjonas tem a ver com aquele que ouve. Então, bem-aventurado é aquele que ouve. Aquele que está sempre um passo à frente é aquele que ouve, é aquele que percebe, é aquele que identifica o fundamento Cristo. Por isso que a partir dessa palavra de Pedro, Jesus vai dizer que sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O que é essa rocha? Ele está se referindo a Pedro ou ele está se referindo à confissão de Pedro? Jesus diz: tu és Pietro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és uma pequena pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro é uma pequena pedra viva que é parte de uma construção estabelecida sobre a grande rocha, que é a revelação do Cristo, o Filho de Deus vivo, porque ele é o fundamento de todas as coisas. Hebreus capítulo 1 vai confirmar isso, que ele é o Filho por meio do quem todas as coisas foram criadas e todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Lembre-se que todos os discípulos falaram algo sobre Jesus. Todos os discípulos falaram coisas que ouviram sobre Jesus, mas apenas Pedro falou por meio de uma revelação. Então não estamos falando da opinião que as pessoas têm sobre Jesus. Não estamos falando sobre o sentimento que as pessoas têm sobre Jesus. Estamos falando de uma experiência de iluminação, de desvendamento, de revelação, dos olhos se abrirem não só para ver Cristo, mas para ver através de Cristo, porque quando Pedro tem a revelação de quem é o Cristo, os seus olhos se abrem não só para ver Cristo, mas para ver tudo através de Cristo. Por isso, quando os seus olhos se abrem, parece que tudo começa a fazer sentido. Eu listei aqui 7 verdades que se desvendaram diante de Pedro depois que ele teve a revelação de Cristo como fundamento. Primeiro, ele viu uma construção, porque Cristo vai falar sobre a edificação da sua igreja. Segundo, se desvenda as pedras que constituem essa construção. Pedro vai escrever na sua carta posteriormente a respeito das pedras vivas que constituem a casa espiritual. Ele está falando a partir dessa experiência revelacional, porque a partir do momento que ele tem a revelação do Cristo, o Cristo fala sobre a edificação de uma construção e como ele é uma pedra dentro dessa construção. Terceiro, ele tem o entendimento de um construtor, porque Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Logo, a igreja não é de mais ninguém senão do próprio Cristo, que é o construtor, o fundamento e o construtor. Então você pode me perguntar, como que ele é o construtor se ele é o fundamento? É justamente pelo fato dele edificar a sua igreja a partir de si mesmo. Por isso que a quarta verdade que se desvenda diante de Pedro é o fundamento da edificação, que nada mais é do que a revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta revelação edificarei a minha igreja. Além disso, a próxima verdade, a quinta verdade, ele vai falar sobre as forças de resistência espiritual que se levantam contra essa edificação. Ele vai falar das portas do inferno. Toda a tentativa de resistência
do avanço dessa igreja edificada a partir de Cristo. Porém, ao mesmo tempo que ele vai falar das resistências infernais com relação ao avanço da igreja, ele vai declarar a sexta verdade, que essa igreja tem autoridade espiritual, porque a ela será dada chaves do reino dos céus. Porque portas fala de lugares de acesso, lugares de autoridade que são ocupados por principados e potestades por causa da legalidade do pecado. Porém, as portas do inferno não resistirão o avanço da igreja, porque Deus dá à igreja autoridade espiritual, chaves do reino dos céus, para que possa acessar lugares, para que possa expandir a influência e o testemunho dessa realidade dos céus para a terra. E essa é a sétima verdade afirmada: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não resistirão a essa igreja que é fundamentada na revelação de Cristo, que é edificada pelo próprio Cristo. Ampliando um pouquinho mais ainda a nossa compreensão sobre esse fundamento Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 19 e 22, vai dizer: assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que texto maravilhoso. Ele está dizendo que já não somos mais estrangeiros, peregrinos, estranhos, somos concidadãos, aqueles que têm direito de cidadania, porque são constituídos família de Deus. E essa família de Deus, ela é edificação de Deus. E essa edificação de Deus é feita sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A questão é, apóstolos e profetas são o fundamento da igreja? Presta atenção, o texto não está falando que apóstolos e profetas são o fundamento dessa edificação, mas está falando que essa edificação se dá a partir do fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas não são o fundamento da edificação, mas a edificação acontece a partir do fundamento de apóstolos e profetas. Então a questão não é sobre apóstolos e profetas, a questão é sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso quer dizer que os apóstolos e os profetas apontavam para o fundamento. Olha, o texto continua dizendo, sendo ele mesmo Cristo Jesus. Cristo Jesus é o fundamento dos apóstolos e profetas. Cristo Jesus é a pedra angular, é o princípio da construção, é a base de toda a edificação. O que é a pedra angular? Nas construções antigas havia uma pedra fundamental, é a primeira pedra a ser assentada, e a partir dessa pedra se começa a construção, conhecida também como uma pedra de esquina, que vai fazer com que haja um alinhamento. Ela servia para alinhar todas as pedras que seriam edificadas. Então Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental a partir do qual todas as outras são alinhadas e edificadas, acrescentadas. Então o texto está dizendo que nós somos edificados a partir do fundamento dos apóstolos e profetas, que é a revelação de Cristo Jesus, que é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de alinhamento, a partir do qual o edifício é bem ajustado. Ou seja, a partir da revelação de Cristo, tudo é edificado de forma coerente, de forma alinhada, e isso cresce para santuário dedicado ao Senhor. Não é sobre apóstolos e profetas, mas é sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que apontam para uma revelação que alinha a construção de maneira que tudo cresça dedicado a Deus, consagrado a Deus. Por isso que ele está dizendo que nós somos edificados à habitação de Deus no Espírito.
Olha como nós vamos percebendo toda uma arquitetura espiritual, como nós vamos reconhecendo cada vez mais essa centralidade de Cristo na nossa vida e em tudo o que nós estamos envolvidos. Quando Paulo fala do fundamento dos apóstolos e profetas, está falando do testemunho que apóstolos e profetas deram da revelação de Cristo Jesus como uma base de toda a edificação. Um exemplo muito interessante é quando no Monte da Transfiguração aparece juntamente com Cristo glorificado diante dos apóstolos Elias e Moisés, representando o testemunho da revelação de Cristo, da lei e dos profetas. Assim também, apóstolos e profetas são aqueles que dão testemunho dessa revelação de Cristo, que é fundamental e a partir da qual tudo se constrói de forma alinhada, coerente e glorificante, consagrada e dedicada a Deus sempre para a glória de Deus. Portanto, a marca de legitimidade do verdadeiro movimento apostólico e profético está no seu nível de comprometimento com a revelação de Cristo como fundamento de todas as coisas. Paulo é radical ao dizer que qualquer um que pregue outro fundamento que seja anátema, que seja maldito. Lutero, conhecido reformador a partir do qual vivemos a nossa fé protestante, ele é categórico ao afirmar sola Christus, ou seja, somente Cristo, indicando que a igreja e cada cristão deveriam ter Cristo como único fundamento da sua fé. Um teólogo importante, popularmente conhecido como J.C. Ryle, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: Cristo é o grande arquiteto superintendente, ordenando, orientando, direcionando tudo o que é feito. O que o Sol é para todo o sistema solar, Cristo é para todos os membros da verdadeira igreja. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Ministros podem pregar e escritores podem escrever, mas só o Senhor Jesus é quem pode construir. O homem é frequentemente impaciente e acha que nada está acontecendo. O grande construtor não comete erros. Ele sabe o que está fazendo. Ele vê o fim desde o início. Ele trabalha por um plano perfeito, inalterável e certo. Ele certamente levará a cabo aquilo com o que se comprometeu. Mediante tudo isso que estamos ouvindo, é importante que entendamos que Deus está nos chamando para nos levantarmos como sábios construtores. E como sábios construtores, temos que avaliar como temos construído. Você pode escolher fazer uma avaliação hoje ou não sobre a construção da sua vida, mas saiba que a avaliação de Deus é inevitável. Deus haverá de avaliar as nossas construções, sob que fundamento construímos, para que e para quem edificamos. Olha o que diz na sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 21, versículo 13. Estenderei sobre Jerusalém a linha de medir utilizada contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, limpando e virando-o de cabeça para baixo. O que ele está dizendo aqui? Que eu irei avaliar, medir a construção. Nenhum homem na história construiu algo de Deus a partir das suas próprias medidas. Deus plantou um jardim para Adão. Deus deu as medidas da arca para Noé. Deus delimitou a terra para Abraão. Deus deu todos os detalhes do tabernáculo para Moisés. Deus entregou as plantas para Davi e Salomão. Por isso que é muito importante entender o fundamento Cristo, a partir do qual construímos e vivemos a nossa vida. Por quê? Porque ele haverá de estender o seu prumo de medir para ver se o que estamos fazendo está de acordo com o seu padrão, está de acordo com as suas medidas, está de acordo com os seus valores, está de acordo com os seus princípios. O mesmo Deus que desvenda planos, plantas e propósitos, ele haverá de conferir todas as medidas daquilo que estamos construindo, muitas vezes em nome de Deus, mas para nós mesmos.
É como se existisse um controle de qualidade no reino de Deus e apenas aquilo que está de acordo com o seu plano, com as suas medidas, com os seus princípios haverá de permanecer. O Eterno tem um prumo em suas mãos e isso fala de justiça. A justiça fala de posição correta e tudo aquilo que está bem posicionado é abençoado. Todas as nossas construções serão colocadas à prova. As tempestades virão sobre todas as construções, os ventos soprarão sobre todas as construções, as ondas do mar baterão contra as construções, porém apenas aquela que é construída sobre o firme fundamento haverá de permanecer. Então nós não podemos culpar Deus pelas coisas que desmoronam na nossa vida, porque se algo desmoronou é porque não foi edificado sobre um firme fundamento, porque tudo que é construído sobre um firme fundamento é inabalável. Por isso que a palavra diz em Hebreus 12 que nos últimos dias o Senhor abalará os céus e a terra com a sua voz, com a sua palavra, e removerá aquilo que é abalável para que permaneça em nós apenas aquilo que é reino inabalável. Então pare de lamentar aquilo que desmoronou e celebre aquilo que permanece, porque apenas o que permanece é o que está construído sobre um verdadeiro fundamento. Lembre-se do que está escrito em Amós capítulo 7, a partir do versículo 7. Deus pergunta para o profeta Amós: o que você está vendo, Amós? Ele responde: um prumo. Então o Senhor diz: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, e não vou poupá-los mais. Da mesma maneira, Apocalipse capítulo 10 e capítulo 11 vai falar da maneira como o templo e os adoradores que ministram no templo são medidos. Para quê? Para que tudo esteja de acordo com os princípios, com as medidas, com toda a verdade, que nada mais é a revelação de Cristo. Então a grande questão para nós hoje é sobre que fundamento estamos construindo as nossas vidas. Tudo que é edificado a partir do fundamento Cristo para a glória de Deus permanece. Porém, se construímos sobre fundamentos humanos, sobre areia que fala da natureza do homem e não da natureza do filho, nós estamos construindo algo que está colocando as nossas famílias em perigo. Será que os nossos filhos estão a salvo? Será que os nossos casamentos estão a salvo? Será que os nossos negócios estão a salvo? Será que o que estamos vivendo está a salvo? A única maneira de tudo estar a salvo é estando em Cristo, tendo Ele como fundamento, como pedra de esquina, como aquele que é o princípio e o fim, o autor e o consumador de tudo. Por isso que Jesus vai dizer para todos que estavam ansiosos e preocupados com as demandas urgentes da vida: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Preste atenção, buscar em primeiro lugar não significa buscar acima de tudo, porque muitas vezes Deus pode estar tão acima de tudo que não participa de nada do que você faz na sua vida ordinária, cotidiana. Quando Jesus está falando de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está falando a partir de uma arquitetura espiritual. Em primeiro lugar, é antes de tudo, buscar antes de tudo o fundamento do reino. O fundamento do reino é a revelação de Cristo, o Filho de Deus vivo, e a partir da revelação de Cristo, a pedra angular, tudo fica bem posicionado. Por isso que é buscar o reino e a sua justiça. A palavra justiça significa a posição correta. A partir do momento que eu busco em primeiro lugar, antes de tudo, o reino, o fundamento do reino, a pedra angular que alinha tudo e coloca tudo na posição correta, tudo pode ser acrescentado, tudo vai ser edificado de forma segura. Então, antes de falarmos sobre fé e perseverança, você precisa entender qual é o fundamento a partir do qual você vai perseverar. Para manter-se firme, é necessário algo firme para se manter. Falta de perseverança nem sempre é falta de esforço, mas muitas vezes é falta de fundamento para os nossos pés. Spurgeon, um grande pregador batista, ele ressaltava que qualquer igreja ou pessoa que não esteja firmado em Cristo como Salvador e Senhor não permanecerá. Por isso que Paulo fala sobre a perseverança dos santos, os salvos que permanecem por estarem a salvo no senhorio de Cristo Jesus.
Que essas palavras inspirem a sua fé, aqueçam o seu coração, despertem a sua consciência para que você se levante como um sábio construtor para viver a igreja dos últimos dias. Compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama e eu espero encontrar com você aqui no nosso próximo devocional. Deus te abençoe.